Olá, seguidores do canal Vem Contar. Sejam bem-vindos a mais uma grande entrevista. Hoje temos a participação do profissional Lucas Coleta. Lucas é formado em Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e com pós-graduação em Controladoria e Gerência Financeira. Trabalha já há bastante tempo na empresa TEOS Sistemas Eclesiais como líder de produtos e está aqui hoje para falar um pouco dessa área de sistemas, de atendimento a esse terceiro setor, que é bem diferenciado, e a contabilidade, como sendo uma ciência social aplicada, também atende a essas entidades. Lucas, seja bem-vindo ao nosso canal Vem Contar. É um grande prazer ter aqui para a gente conversar um pouco sobre esse sistema que é tão importante. Obrigado, professor Augusto. Prazer é todo meu estar participando, do canal do professor. Augusto me deu aula na graduação e na pós-graduação, então prazer é todo meu nesse bate-papo. Igualmente, realmente, e o Lucas foi um excelente aluno, não é à toa que ele também é um excelente profissional. Muito bem, então, coincidentemente ou não, nós estamos falando sobre um tema bem na sequência do conclave, onde nós tivemos a indicação de um Papa. Então, fazendo uma brincadeira, trocando em miúdos, nós poderíamos dizer habemos sistemas, né? Exatamente para falar um pouco dos sistemas eclesiais, ou do sistema eclesial da empresa TEOS Sistemas Eclesiais. Lucas, então vamos ao nosso bate-papo. A gente sabe que a contabilidade ela é uma ciência social aplicada e ela abrange todos os setores da economia, né? A gente sabe que no primeiro setor o governo, no segundo setor as empresas privadas e no terceiro setor as entidades sem fins lucrativos, que é exatamente onde está situada o principal cliente de vocês. E o sistema eclesial ele já está há quase 3 décadas no mercado, atendendo o terceiro setor, especificamente a Igreja Católica, oferecendo diversas soluções. O que nós gostaríamos de saber nesse primeiro momento é quais são essas soluções. Elas são mais voltadas somente à parte de escrituração contábil ou envolve outros módulos, como o módulo de patrimônio, módulo de folha de pagamento. Fala um pouco para a gente a respeito dessas opções do sistema. Bacana. O sistema eclesial, que pertence à TEOS, empresa que eu já estou trabalhando há mais de 7 anos, ele tem um foco totalmente em instituição religiosa, a Igreja Católica, exclusiva para a Igreja Católica. Então tem todo um ecossistema, propriamente dito um ERP. Então vai atender desde a parte pastoral, para atender as normas da igreja, também toda a parte financeira, contábil, patrimonial, folha de pagamento, e também nas prestações de conta. Porque esse setor, o terceiro setor, e até para mim foi uma experiência muito bacana, porque eu entrei na TEOS, ainda estava na graduação, e na graduação a gente ficava trabalhando com os outros, com o setor, com o segundo setor principalmente, e esse terceiro setor era novo para mim. Então quando eu entrei, aí eu conheci esse mundo, que tem uma necessidade muito grande dos profissionais contábeis, porque é algo que vem evoluindo, junto com o mercado também. E tem toda uma estrutura de normas contábeis diferenciadas, exatamente para atender essa realidade, porque realmente é uma área que, embora seja sem fins lucrativos, ela precisa obter recursos para se manter. Então ela é um pouco híbrida, ela é um pouco de governo, porque ela faz essa área de assistência social, de atender pessoas carentes, diversas finalidades, mas também ela tem um perfil privado, Então ela é um pouco de cada coisa, um pouco de primeiro setor e um pouco de segundo setor. Exatamente, excelente colocação. A finalidade de fim da igreja é evangelizar, e tem todo esse atendimento para a sociedade, mas o fato de ser uma instituição religiosa e ela ter imunidade tributária, não quer dizer que ela não vai ter obrigação
principalmente nas prestações de conta, né? Então, nesse ponto de vista, ela vai ter que fazer essa prestação de conta como qualquer empresa, porque ela tem uma personalidade jurídica, né? Aqui no Brasil existe o Acordo Brasil-Santo Sé, que foi firmado em meados de 2009, né, que reconhece a Igreja Católica como uma personalidade jurídica. E logo, ela também vai ter essas obrigações, né, tem o seu CNPJ, que precisa ter essa prestação de conta com mais cautela, né, por tratar da parte espiritual também. Sim. Então tem que estar bem alinhado, e o sistema ele vem dar esse apoio, né, trazer essas ferramentas para facilitar. Então, se a gente tem ferramentas que facilitam o dia a dia, entrega para os profissionais, né, de uma forma mais qualificada, a gente vai deixar daí mais tempo para a igreja fazer a finalidade de fim dela. Tá certo, que bom, bem esclarecido, Lucas. E como falamos no início da apresentação, há poucos dias da nossa entrevista, tivemos a escolha do novo Papa, o norte-americano o Robert Prevost, nomeado como Leão XIV. E com base nos ritos do conclave, a gente percebe a seriedade, a quantidade de protocolos que há nesse evento. E com base nesse contexto, como é que para você e continua sendo para você a experiência de apresentar, treinar e acompanhar o processo de implantação do sistema nas casas paroquiais? Há também muitos protocolos para fazer essa nuvem tecnológica funcionar? Sim, primeiro é uma responsabilidade muito grande, né? Assim como todos que trabalham na Teos, eu acho que tem essa percepção. Porque, né, se a gente pegar a média de católicos que a gente tem no Brasil, a gente está falando de mais da metade da população, isso em estimativas. Então, eu sempre, desde quando eu entrei na Teos, no primeiro momento eu fazia atendimento no suporte, e hoje eu já, né, no time de desenvolvimento como líder de produto. Então a gente sempre está pensando no impacto que tem esse produto, então é uma responsabilidade muito grande. Sim. E sim, né, há complexidade para fazer atender o setor, porque a gente se preocupa com todos os pontos, né? Então a igreja ela vai ter o Código de Direito Canônico, que vai regir todas as normas da Igreja Católica, e ela vai se entrelaçar daí também com as leis brasileiras, né, com a lei com as leis federais, a lei dos estados. Então anda bem alinhado. Então, tem todo esse cuidado, né, desde a parte pastoral, a parte sacramental, vinculando com a parte financeira, com a parte contábil. Então é uma responsabilidade grande. Também já fiz suporte, treinamentos presenciais. A gente também faz imersão, e bem neste ponto da preocupação com esse mercado, né, a gente surgiu a imersão nesse ponto, que é a imersão. Então, uma vez por ano, a gente faz um evento na sede. Esse ano vai ocorrer a 4ª edição, então a gente reúne, exclusiva, né, para os clientes, só que a gente reúne clientes de todo o Brasil, né, praticamente, para debater esses temas que estão os temas atuais, para vir se atualizando, né? Bacana. Junto com o cliente final. É um sistema que ele é feito exatamente para atender às necessidades, não impor características, né, que só vocês entendem que seriam importantes para aquela instituição, mas ouvir exatamente as dores, né, ouvir o que é necessário para atender esse processo de prestação de contas, de eventos e de contabilização também dos recursos que as igrejas recebem. E você deixou uma deixa a respeito dos clientes de todo o Brasil. Então, a TO Sistemas não atende só clientes do Paraná, por exemplo. Atende outros estados? Sim, praticamente, na verdade, estamos em todos os estados. Temos alguns clientes que fora, né, do Brasil, avulsos, algumas paróquias, né, que são regidas também por pessoal, né, que saiu do Brasil também, mas todo o país. Inclusive, a gente tem, né, uma estimativa de 270 dioceses, né, e arquidioceses, e a Teos hoje ela atende mais de 160, acredito que esse número está mudando ali, mas uns 163, então assim, mais da metade, então
Brasil Realmente, todo, mais de 8 mil paróquias. Então o alcance são muitas instituições, é um alcance gigantesco, realmente. Bacana. Lucas, e esse sistema, ele é implantado somente nas casas paroquiais ou ele também é estendido aos escritórios contábeis? Como é que funciona essa segmentação? O sistema eclesial, hoje ele é web, né? Então já facilita a questão de acesso e ele é estruturado para atender toda a hierarquia, né? Então a gente tem o sistema na visão diocese e na visão paróquia, então todos têm acesso. E no caso dos contadores, né, a gente tem escritórios, mas também tem contabilidade interna dentro das dioceses, das arquidioceses, até mesmo, né, para o pessoal entender, as paróquias que trabalham ali no dia a dia, ela que o maior percentual da finalidade divina está na paróquia, mas a arquidiocese ela está ali para auxiliar, né, atender todos os requisitos, todas as normas, principalmente nas trabalhistas, porque aí sim, né, o professor falou dos setores, sim, mas quando a gente fala do trabalhista não tem muita diferença. Não tem diferença, a regra é a mesma. Exatamente. Então, essa parte, né, vamos dizer assim, da burocracia, de atender as normas, fica para o pessoal da diocese que aí junto com contabilidade, com o escritório, ou com a sua contabilidade interna, ajuda a manter isso em dia, né, rodando. Legal. Então, há contadores ou equipes de contadores ou de escritórios que atuam dentro das casas paroquiais também? Sim, exatamente, né, a gente fala... geralmente fica na diocese por ser o ponto que atende, né? Todas as paróquias. Mas eles também vão lá nas paróquias para dar o apoio, para auxiliar nesse controle, porque muitas vezes também a gente vai ter secretária, secretário e muitas vezes os voluntários também. Então é o papel, né, do pessoal da contabilidade, do financeiro, da cúria, da administração, né, do modo geral, tá auxiliando para a gente ter uma padronização, né, de processos, procedimentos que aí facilita realmente, né, a rotina diária. Mas aí o produto nós temos, né, para atender a parte da cúria e as suas necessidades, as paróquias, e também a gente tem um sistema de tribunal, né, tribunal eclesiástico, também para atender essa parte legal que a igreja tem e conduz. Legal. Lucas, olhando o site da Teos, a gente percebe também várias informações que esclarecem sobre esses módulos. E de modo mais específico, na parte da gestão contábil, vocês garantem uma automatização completa das rotinas de importação de XML de notas fiscais, arquivos de notas, impressão de DANF. Explica melhor para os nossos seguidores sobre essa situação, uma vez que as igrejas e os templos religiosos, por serem entidades sem fins lucrativos e terem imunidade tributária, como você falou também corretamente no começo da entrevista, elas são isentas de impostos e desobrigadas de emitir nota fiscal de prestação de serviço. Esse módulo de gestão contábil, ele seria para notas fiscais de terceiros, para atender às obrigações acessórias? Como funciona isso? Perfeito, né? A gente tem então essa parte sobre notas tomadas, né? Até mesmo agora, né? Agora não, já faz um tempinho e a gente vem se adequando, mas a gente teve mudanças, né, de obrigações, principalmente nos serviços tomados, né? Que entrou a FDREINF para toda a parte de retenção, que é a própria prestação de conta, vamos dizer assim. Então, é responsabilidade da igreja também fazer essas retenções, né? Então, ela não vai pagar imposto, não vai emitir documento, mas ela tem esse compromisso, né, de fazer essas retenções e de prestar contas, né, com o governo. Perfeitamente, tem que fazer essa prestação. Então, o nosso módulo, a gente tem essa importação, né, das notas, até mesmo por um quesito de segurança, muitas vezes, de saber o que está sendo emitido no seu CNPJ, porque a gente sabe que pode acontecer, de estar emitindo notas ali que não faz sentido, e você ter o direito de fazer a sua manifestação, né, da nota. Então atende essa parte de importação, a parte da FDREINF, né, que são as retenções previdenciárias e as federais. Obviamente, muito provavelmente mude algo na frente com a reforma, né, a forma de fazer essas retenções. E aí já é um passo que a gente vem trabalhando, vem acompanhando, né? E além dessa parte,
então toda a escrituração, né, que aí a prestação de conta vai se dar através, no caso da anual, da ECD, da ECF, né, que é a escrituração contábil digital, e a fiscal. Então a gente faz todo esse registro, né, para que no momento de fazer as entregas não tenha problema algum nesse ponto. Legal, bacana, muito esclarecedor, Lucas. E é interessante notar também que há outras opções do sistema eclesial, como o processo de nulidade matrimonial, justiça canônica, gestão de eventos e festas da paróquia, entre outras funcionalidades. Comenta também sobre esses módulos mais específicos das casas paroquiais. Quer dizer, eu não sei se é específico das casas paroquiais. E como tem sido a adesão para esse tipo de sistema? O sistema, por ser um ERP, então ele vai ter vários módulos e a gente preza principalmente pela parte da integração, né? Então, tudo muito integrado para facilitar no momento da prestação de conta. Então, no quesito de nulidade, né, dos processos matrimoniais, é o sistema de tribunal. Né? Então, ele é um módulo à parte, específico para os tribunais, mas ele vai ter integração com o sistema eclesial, na parte financeira, para ter, né, toda essa informação ali. Então, hoje isso está crescendo bastante, já atendemos bastantes tribunais, e ele tem toda uma estrutura para facilitar também a comunicação e todo esse processo, né? A gente sabe que qualquer processo, seja matrimonial ou civil, ele tem várias etapas, né, várias fases, então isso também vem ajudando muito. E a gente tem outras integrações, né, o módulo de festa, e principalmente nos recebimentos. Então isso a gente surge da necessidade, né, principalmente de você ter um facilitador no evento, né, para ajudar, obviamente, na arrecadação, prestando um bom serviço, um bom trabalho ali, né, e na hora de fazer a prestação de conta era o ponto da dificuldade, né? Então a gente tem o nosso módulo festa que também é totalmente integrado. Então no final da festa tá tudo registrado, bacana, tá tudo contabilizado, isso de forma automática. Então a gente trabalha nesse sentido sempre, os meios de recebimentos. Então a gente tem cartão de débito, cartão de crédito, uma parceria junto com a Stone. Bacana, tudo muito integrado, né? Tudo integrado, 100%. Legal. Bacana. Então, vocês estão no canal Vem Contar, que tem um apoio cultural do Coworking Come Together, e hoje estamos recebendo a ilustre presença do nosso amigo, foi meu ex-aluno, o líder de produtos da TEOS Sistemas Eclesiais, o Lucas Coleta, está falando um pouco do sistema eclesial e de todas as ferramentas, todas as funcionalidades desse sistema específico para atender as igrejas católicas. Lucas, dando continuidade então ao nosso bate-papo, quando nós falamos em diocese, nos referimos a uma área ou extensão territorial da Igreja Católica sob a jurisdição de um bispo, correto? Dentro das funcionalidades do sistema, qual é a diferença entre os módulos de gestão diocesana e paroquial? Quer dizer, se existe também essa diferença. Um estaria mais voltado para o serviço de evangelização e o outro da gestão da igreja, como campanhas, atividades da secretaria paroquial, dízimos. Explica melhor para a gente sobre essa divisão diocesana e paroquial. Perfeito. A gente, da área contábil, né, muitas vezes, quando a gente está discutindo o produto, eu até brinco, eu falo assim, vamos supor, né, é como se fosse a matriz, né, e as filiais. Então, como eu comentei anteriormente, né, a diocese ela vai ficar com essa parte mais burocrática, né? Então, o nosso sistema é totalmente integrado. A diocese ela tem os seus módulos específicos, por exemplo, para fazer o rateio na tesouraria, né? Porque as paróquias ela vai sobreviver das doações, né, dos dízimos, da devolução do dízimo, só que aí a finalidade fim da evangelização fica com as paróquias, então os fiéis estão nas paróquias, e a cúria, né, que é a diocese, que aí tem o organismo cúria, que se for o administrador que ajuda, ela não vai ter essa renda, né, porque ela não tem ela não vai ter o público ali com ela, né, os fiéis, então ela vai sobreviver dos repasses das paróquias. Então ela é administradora nesse sentido, né? Excelente exemplo, muito bom.
Então aí o sistema ela vai ter acesso aos seus módulos específicos para ajudar nessas rotinas, e as paróquias vai ter toda a sua parte financeira, a parte contábil fica geralmente com a cúria, né, com o escritório contábil para fazer, e a paróquia vai ficar com o financeiro do seu registro ali, e também da parte pastoral, parte de sacramento, né, batismo, os matrimônios, as devoluções de dízimo, campanhas. Então todas essas ações se concentram na paróquia, com a integração automática também para facilitar. E assim a gente diminui a recorrência, principalmente que a gente conversa bastante com os contadores de todo o Brasil, de todas as regiões. O nosso foco é diminuir aquele trabalho repetitivo e você dá tempo para ter um trabalho consultivo, né? Então, o nosso foco é para que os nossos clientes contadores tenha tempo para fazer esse trabalho mais administrativo, né, que traga mais resultados. Acaba agregando mais ao serviço. Perfeitamente. Legal. Lucas, já estamos nos encaminhando para encerrar nossa entrevista, infelizmente, né? É um bate-papo bem rápido, mas bem completo em relação às informações principais do sistema. E nessa área que você já atua há mais de 7 anos, como você falou, diante de tudo que nós conversamos, como que você avalia os desafios da sistematização, automação das operações por meio de softwares? E quais contribuições essa mudança do manual para o automático pode trazer para as entidades, em específico para as organizações atendidas pelo sistema eclesial? Perfeito. Assim, o desafio ele muito grande, eu entendo, né? Porque é uma mudança de paradigma. Então hoje, né, a gente já avançou muito nesse sentido. Desde quando eu entrei na Teós, eu vejo que isso avançou bastante, e às vezes eu comento, né, ali com nossos colegas de trabalho, eu falo assim, a gente já fez parte da história dessa evolução. Porque o que vem mudando muito é principalmente a tratativa por conta dessas obrigações, dessa exigência, né, que tem em cima desse setor também. A gente precisa começar a trabalhar no sentido de profissionalizar. E aí eu acho que esse também é um desafio, porque muitas vezes você vai ter ali o pessoal voluntário, né? Então tem que ter toda essa cautela, como que você vai gerir esse voluntariado também, porque tem, né, as responsabilidades, tem que ter todos os cuidados, e principalmente no quesito das secretárias. Os secretários muitas vezes tá ali para ajudar, ou, né, pela afinidade, pelo tempo, né, que é da paróquia, e a gente tem que, né, também levar a formação para esse pessoal, para auxiliar eles. Então, não é só implantar um sistema, né? É implantar, mas fazer um treinamento de consciência de todo um processo que será alterado, né? Perfeito. Então, lá na Teós a gente tem também a Uniteós, então a gente criou um módulo, que legal, né, de treinamento, com todos os nossos módulos, rotina do sistema, eles estão gravados, né, com exemplos, para ajudar também no dia a dia nessa profissionalização, vamos dizer assim, nessa formação. Então, não é só entregar o sistema, então é também a coparticipação em evoluir o nosso público. A imersão é um exemplo claro disso, porque, né, toda imersão a gente tem um ganho muito grande, porque a gente está se reunindo, né, com várias realidades, né, eu costumo dizer. Então, assim, são realidades diferentes, e assim a gente consegue sentir a necessidade. Mas isso vem evoluindo bastante. Coisas que antes eu via só nas empresas, eu já começo a ver esse movimento também de organização nas dioceses. Então, eu conheço diocese que já está implantando, por exemplo, cargos e salários, né, plano de cargos e salários. Já está um passo à frente, já está evoluindo. Perfeito. Então, isso ajuda, né? Porque no final você vai entregar um serviço melhor, que no caso é a finalidade de evangelização, e você também melhor administrar esse recurso. Melhor administrando, ele vai retornar, né, para a sociedade, vai atender todos os fiéis, a sociedade. A gente tem instituições que
possuem hospitais, colégios, então isso se passa de uma boa administração desses recursos, né, para depois atender ali a finalidade. Então eu vejo que o grande desafio é isso, a mudança tecnológica hoje ela é grande, e aí o nosso desafio como empresa, como software, e o meu, né, pessoalmente, como produto, sempre está atualizando, né, o que a gente tem hoje para facilitar mesmo essa rotina. Agora a gente fala muito, né, de inteligência artificial, tudo se fala, então a gente estuda isso com cautela e a gente vai tentando colocar na medida certa, né, para também por doses. Muita informação e perder esse ganho que a gente já teve. Tá certo. E onde há investimento em conhecimento, só tem crescimento, só tem desenvolvimento e mudanças fantásticas, né? Investir em conhecimento é sempre dar um passo à frente. E o que você comentou da Uniteos também é um diferencial da instituição, né? Que se preocupa com a disseminação de um conhecimento de qualidade e de acessibilidade também para os clientes da empresa. Exatamente, né? Porque muitas vezes a gente, quando vai desenvolver, né, uma ferramenta, um produto, e às vezes se a gente ficar pensando somente, né, dentro da nossa caixinha, às vezes para nós é o ideal, tá excelente, vai funcionar. Mas para o cliente não, né? Perfeito. Então esse envolvimento é importante. Então eu falo, olha, a gente às vezes, né, com o pessoal, com os analistas, com os desenvolvedores, a gente muitas vezes vai dar o carro, mas a gente também tem que ensinar a pilotar ali, né? Então mesmo que é prático, é intuitivo, e também manter, né, esse desejo, essa vontade também dos nossos clientes, né, do pessoal, continuar se atualizando, porque daí é um ganho para eles, né? O conhecimento é nosso, e uma vez adquirido, ninguém vai tomar na gente. É verdade. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi uma entrevista excelente. Tenho certeza que todos os nossos seguidores gostaram e esperamos que vocês curtam e se inscrevam também no nosso canal. Até a próxima, pessoal!